Oi, pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia e simbolismo e também astrologia mundial, que é o caso de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a conjunção Vênus em Áries e sobre algumas estrelas fixas, mais especificamente sobre três conjunções, sobre algumas coisas mitológicas bem interessantes, não só sobre as constelações, mas também sobre Afrodite, Vênus, Júpiter, Zeus. E também pegar um pouquinho sobre algum referencial aí bem antigo da Mesopotâmia, né? Alguns dados históricos que eu achei bem interessante trazer para vocês, no caso. Quem atentou para esse simbolismo foi a Júnia Caetano, uma astróloga, bem interessante o trabalho que ela fez do vídeo sobre a conjunção de Vênus e Júpiter em Áries, né? Me atentei aí, me deu uns insights bem interessantes. E, bom, vou puxar um pouquinho de orelha aí sobre Vênus em Áries, mas já deixando bem claro que cada caso é um caso, a gente está falando de simbolismo. E enfim, gente, é um vídeo bem longo, né? Eu fico até meio assim, nossa, por onde eu começo? Porque quando a gente começa a estudar, e aí a gente começa a estudar, e, enfim, vamos ver no que vai dar, né? Bom, esse é um ciclo muito interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês já. É, Ele é muito interessante porque, o que aconteceu aqui? Não salvei o que eu devia ter salvado. Vamos lá, né, gente? Vamos compartilhar aqui a tela com vocês e vamos fazer de novo, que eu acho que era para eu mostrar para vocês o passo a passo. Bom, a Vênus ela já ficou conjunta com Vesta, tá? Em Áries. Para quem não conhece Vesta, tem um livro muito interessante. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Só primeiro para eu mostrar para vocês aqui, ó. Vênus com Vesta, tá? Foi aqui mais ou menos a 9 graus 8h47, Vênus já está a 9h23, ela passou tem pouquíssimo tempo, tá? Aqui em Áries. Vesta tem esse símbolo do foguinho, tá? Ela também é conhecida como Hestia, ok? Para os gregos. Vesta para Roma. Tem esse livro da Madalena, que eu não concluí ele ainda, mas ele é muito interessante. Eu vou trazer só sobre Vesta, tá? Hoje o nosso tema principal não vai ser Vesta, mas é interessante a gente lembrar disso, porque aqui nesse livro a Madalena ela traz a história de Roma, todo o culto à Vesta, como é que funcionava, é bem interessante, né? É uma deusa muito casta e do fogo sagrado. E tem toda essa relação com castidade, com vestimenta, né? Com toda essa relação mais com maior pudor, né? É muito interessante. E Afrodite tinha bastante inveja, né? De Vesta, porque ela acabava tendo uma visão diferente de Afrodite. Afrodite, ela teve um tanto de namoradinhos, né? Não sei se vocês sabem disso, mas ela foi bem namoradeira. E os templos dedicados a Afrodite aconteciam umas sacanagens lá, né? Para economizar nas palavras aqui nessa plataforma querida. E, bom, é isso, né? Aí ela acabava, a Vesta, queriam casar com a Vesta, né? Porque ela era comportada, porque ela tinha um ar, assim, um pouco mais recatado. E a Afrodite, por mais linda, estonteante que ela era uma beleza um pouco mais carnal, um pouco mais desejosa, né? Então, aí acontecia o que acontecia, né? Bom, gente, primeiro de tudo, que vocês já devem ter encontrado muito por aí, é que Vênus tem toda essa relação com Afrodite, com a beleza, com o amor, com valores, conjunção com Júpiter no signo de Áries. É muito bom para Júpiter, é muito ruim para Vênus, porque Vênus está num signo de debilidade para ela, que é o exílio, ao contrário do domicílio, que seria Libra. Então, enquanto Vênus em Libra, ela traz toda essa roupagem de maior diplomacia, olhar para o outro, relacionamento. No signo de Áries, ela tende a ficar muito mais individualista. É aquela pessoa que, quando tem Vênus em Áries, ela fica assim: meu Deus, agora eu não sou mais só eu.
eu sou a namorada do fulano, ou eu sou o namorado da fulana, ou enfim, whatever, né? Então é aquela coisa assim, não sou mais só eu sou o companheiro ou a companheira de uma outra pessoa. Então tem um peso muito grande essa questão de se ver com alguém, um laço, o relacionamento ele tende a ser muito sério. E ao mesmo tempo também tem essa questão da conquista. Então, a partir do momento que há a conquista, porque é um signo da caça, é o signo do guerreiro, então o guerreiro ele vai para conquistar e desbravar territórios. Então, quando isso acontece, vai para outra missão, entendeu? Então, a tendência dessa troca de companheiros ou companheira, né, parceiro, enfim, é muito maior, né? E tem, enfim, tem essa tendência aí. Ou o desequilíbrio, no caso, seria uma assexualidade. A pessoa, ela tem o carneirinho, né? Mas normalmente tem algum trauma envolvido ali. Então, também pode acontecer isso. Claro que, gente, pelo amor de Deus, não me xinguem. Ai, sou casada. Vem gente, vem um monte de mulher aqui. Ai, sou casada, 58 anos, nunca traí meu marido, blá, blá, blá. Claro que tem isso, gente. Pelo amor de Deus, eu tô só falando de um simbolismo aqui. Cada caso é um caso. No caso, por exemplo, de gente que consegue ficar casada há muito tempo e fica tudo ok, normalmente tem que ter um investimento na relação, né? Ou direcionar essa questão da conquista para o trabalho, para um hobby, alguma coisa, e ao mesmo tempo diversificar a rotina, sair para viajar, ter uma dinâmica assim de sentir que precisa conquistar aquela pessoa ainda, né? Mesmo estando há anos casado, mas tem uma coisa assim de que a pessoa está um grau muito acima. Então, vai ter que ter uma quebra de rotina, não adianta, tá? Bom, ciclos planetários, eles são muito interessantes porque eles são como sementinhas. A gente não tem sempre, o pessoal adora falar, ah, lunação disso, lunação daquilo, lunação em peixe, lunação, que é a lua nova no determinado signo, quando Sol e Lua se encontram. Isso, beleza. Ela dura 28 dias, que é o tempo da Lua voltar ao encontro do Sol, onde começa-se uma nova lunação. Às vezes acontece no mesmo signo da anterior, porque o Sol estava no comecinho, depois está no finalzinho, mas normalmente ela vai no signo seguinte, porque o Sol já está no signo seguinte, né? Ok, essa é a mais conhecida. Mas a gente tem essa tal da lunação, que daí no caso não vai ser lunação, vai ser uma conjunção, né? Com outros planetas também. Sempre que um planeta se encontra com outro, vai começar um novo ciclo, que esse novo ciclo ele vai ter a duração até o planeta mais rápido encontrar com o planeta mais lento novamente, né? E o que acontece é que Vênus ela vai ter um ciclo parecido com o ciclo do Sol, porque ela está sempre ali pertinho. Então, Vênus vai voltar a se encontrar com Júpiter dali um ano, muito provavelmente, né? Que no caso vai ser em maio de 2024, se eu não me engano, depois a gente vê aqui certinho. E depois, para ela se encontrar de novo com Júpiter em Áries, gente, o que que demoraria normalmente? É quando Júpiter volta para Áries, né? Se Vênus vai demorar um ano ela passa pelo zodíaco todo, praticamente, mais ou menos, né? E o Júpiter vai demorar um ano por signo, mais ou menos. Júpiter vai voltar para Áries ali, 12 anos. Então ele vai encontrar com Vênus. Não vai ser isso que vai acontecer. Por quê? O Júpiter e a Vênus não vão ser bem regularzinhos, assim como o Sol e Lua, que nunca ficam retrógrados. Tanto Júpiter quanto Vênus ficam retrógrados. E tem um compasso desregulado, é um passo médio. A média é 12 anos, a média é um ano, é 200 e alguma coisa, menos de um ano. Mas no caso, varia, não é igual Sol e Lua que é sempre certinho. Então, nesse caso, vai ter um saltinho ali, porque quando o Júpiter entrar em Áries novamente no ano que vem, né? O ano que vem não, daqui 12 anos, né? Ele não vai encontrar com Vênus, Vênus não vai encontrar ele. Então vai pular e só em 2046 que Júpiter e Vênus vão se encontrar em Áries novamente, tá? Bom, não vou ficar mostrando aqui porque são uma coisa muito xarope. Para quem é aluno, eu mostro, porque tem que ver o ciclo acontecendo. Eu acho isso muito importante, mas o vídeo vai ficar muito longo e nisso vai cair minhas visualizações. Eu não estou afim. Bom, enfim, é isso que acontece, né? Então, aqui a gente viu que a Vênus, linda, maravilhosa, já está no signo de Áries, né? Toda dinâmica, espontânea, caçadora, pronta para o dinamismo da relação, enfim, vocês já me entenderam, né? Deixa eu tirar aqui os outros planetas para ficar melhor, né?
Deixa eu ver se eu tenho algum pronto aqui de Vênus e Júpiter. Será que eu tenho? Não. Vamos ver aqui, vamos editar. Tem Júpiter, vamos colocar Vênus. Pronto, Vênus e Júpiter aqui. Pronto, salvei, selecionei, estão aqui. Olha que maravilha. Vesta já passou. Vamos lá, deixa eu ver se tá aqui, ó. Passou. Vamos por hora. Aqui, encontraram. Vai ser no dia 2 de março de 2023, de madrugadinha, né? Dependendo do lugar. Aqui eu tô com o Rio de Janeiro, porque eu moro no Rio de Janeiro, tá, gente? Mas dependendo do lugar, 12 graus e 8 minutos do signo de Áries, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui no finalzinho. Muito bom. E aí, gente? Vênus, ela tem esse símbolo, né? Que seria um símbolo, é, o círculo com a cruz embaixo, é um signo de materialização. Inclusive, tem relação com a voz, é a palavra, né? Que se faz vibrar na matéria. O comando, a força da vocalização do som que ressona na matéria e vibra, né? E faz surgir as coisas. E Júpiter, ele tem a meia-lua acima da cruz. Então é parecido com o símbolo de Vênus, né? Se você for reparar bem, é uma meia-lua, não um ciclo completo, e a cruz também. E aqui já tem uma captação para a matéria. É uma intuição, uma forma de lei, uma forma de compreensão muito elevada, muito ligada ali com uma fé, né? Com algo, uma lei superior, um entendimento superior de como é a ordem do universo. E não a ordem num sentido impositivo, mas além de funcional, seria uma coisa assim sagrada, uma coisa muito bonita, né? E tem dignidade por triplicidade, segundo alguns autores aqui, Júpiter, mas Vênus definitivamente é unânime que ela não cai bem no signo de Áries, né? É um signo de guerra, né, gente? É um signo assim conflituoso. E Vênus, ela trabalha ali no encontro, ela aparece sempre no encontro do dia com a noite, seja no nascer ou no pôr do sol. Tem todo um simbolismo de beleza, de coisas agradáveis, de coisas gostosas, prazerosas, bonitas, perfumadas. Tem a ver com valores também, mas é muito mais aquilo que é valoroso de uma forma pessoal e não tão coletiva. Da mesma forma, tanto Vênus quanto Júpiter são chamados de benéficos. Vênus seria a pequena benéfica e Júpiter o grande benéfico. Então, quando eles se encontram, começa um ciclo ali, que na verdade, quem tem alguma coisa ali relacionada com 12 graus de Áries, 12 graus dos cardinais, enfim, dependendo da configuração do mapa, vai ter uma ligação ali de uma colheita positiva, de algo que consegue se finalizar. É importante olhar Vênus e Júpiter no mapa natal também. Pode ser que tenham algum significado dentro desse trânsito que está ocorrendo, né? De repente, uma revolução solar ali, algo que se conclui, algo que se é, é, tem um bom desfecho, né? Uma boa colheita. E é interessante a gente observar esse simbolismo, que, ok, Júpiter e Vênus em Áries, né? O que normalmente todo mundo fala é essa coisa do um amor mais amor próprio, um amor mais para si, um valor diferente, uma quebra de padrões, né? Tudo isso aqui a gente já sabe, né? Mas é interessante ver que ela tá a 12 graus de Áries, né? Então a gente não tem só Vênus, que num dos mitos, inclusive, ela não só deriva de Urano, da espuma do mar, né? Quando tem aquele episódio que o Cronos destrona Urano, né? E tem aquela cena assim meio desgostosa, né? Que atira as partes dele ao mar e nasce Vênus da espuma do mar e tal. Mas tem um outro mito que Júpiter, ele com uma ninfa tem Vênus. Então seria um encontro da moça, da filha com o pai também. É uma das versões do mito. Mas ela vem já irritada, né? Porque ela já tá em Áries, ela já tá fraca no potencial dela. Ela se encontrou com Vesta, então ela deve estar muito incomodada. E aí ela encontra Júpiter, né?
E aí a gente pode ver ali uma desmedida, um descontrole, um exagero nos gastos, um exagero ali na forma dos usufruir os prazeres, né? Então tem uma tendência ali também não muito interessante, um pouco, uma vibração um pouco mais baixa, né? Mas enfim, a gente já entendeu que Vênus está em desvantagem, né? Tem uma tendência ali dessa expressão de maior impulsividade, agressividade, né? Vênus em Áries, Áries no geral tem uma forma de demonstração de afeto um pouco mais é, agressiva, né? Com ataques, aquela coisa que todo mundo tem um pouquinho, né? Da fofura e da agressividade se confunde no cérebro, né? Então, a Áries tem muito isso, Vênus em Áries tende a ter muito isso também. Enfim, né? É uma tendência ali. E isso lembrou muito uma deusa antiga, Mesopotâmia, muito, muito antiga, gente. Ai, lá vem história agora. Lá vou eu falar de história, que é um pouquinho complicada, tá? Aí, o que eu quero falar para vocês? É, eu só vou falar uma vez e vou mostrar a fotinho dela para vocês. E por quê? Porque não é bom a gente ficar repetindo esses nomes, tá? Porque são deuses muito antigos que existiram e tem uma força no nome também, né? E algo muito rudimentar. Então eu vou ensinar rapidinho para vocês, porque eu achei muito interessante, mas não é bom ficar repetindo muito o nome, não, tá? Porque chama, quando a gente fala o nome de alguém, a gente está chamando. Então, por isso que algumas coisas aqui, por exemplo, a tal da Lua Negra, que também tem muita semelhança com isso que eu tô falando, da tal da Vênus em Áries, que tem essa semelhança, né? Dessa história da deusa do amor, e ao mesmo tempo da caça, e ao mesmo tempo, né, da fertilidade, ao mesmo tempo um potencial de conflito ali, né? Que eu já estourei meu limite de falar aquela palavra. E, enfim, tá? Então, a deusa, gente, que eu estou querendo me referir, ela é muito conhecida como Ishtar, ou Esther, ou Inanna, tá? É muito interessante. é, Essa imagem está com uma qualidade melhor, bom que eu não vou ser censurada, porque não tem quase nada, né? É só a estátua aqui. O símbolo dela é o leão, né? Ela sempre tá com o leão sob os pés. E essa coruja que eu vi num filme esses dias, a coruja com pernas, assim, muito interessante esse simbolismo aqui. Muito antigo, muito antigo. Tem é, uma outra imagem dela aqui também, onde ela vai aparecer com o referencial da estrela da manhã, né? Aqui, o referencial de Vênus, né? Ela fala que ela, dentro dos manuscritos encontrados muito antigos, ela fala que ela é a estrela da manhã, a estrela do pôr do sol. Aqui o leão, uma fera, asas, né? São alguns referenciais à estrela aqui. Enfim, bem interessante. Bom, essa deusa, gente, eu acho que em todos esses livros aqui ela é conhecida como a deusa do amor livre. Acho que vocês já ouviram falar com uma coisa moderna nisso, né? É bem interessante. Enfim, é, aqui esse é o do Jean Botero, eu não sei falar, gente. No começo eram os deuses, que traz algum referencial mesopotâmico, um compilado de artigos aqui. É, Esse aqui eu achei interessante porque ele trata principalmente de desmistificar toda aquela história que a tal da deusa do amor livre ia, descia ao submundo e tal, porque ela não resgatava nenhum morto, ela ia lá para dar uma sapecada com o guardião do reino dos mortos, né, e para resgatar um que ela gostava. Mas enfim, né, ela tinha muitos amantes também, né? Nesse aqui, God, Demons and Symbols, já retrata mais especificamente, gente, essas figuras aqui. Desculpa, Deus que me perdoe de eu estar rindo dessa situação. Eu acho que eu tô rindo de nervoso. Retrata um pouco melhor essa ligação com algo bem mais baixo, bem mais impuro. E esse é um livro mais antigo ainda,
É, Mesopotâmia, Writing, Reasoning and the Gods, do Jean Boteiro também. Mas é um pouco diferente desse aqui. Eu acho que é mais específico aqui. Porque aqui, nesse aqui, ele traz um pouquinho melhor a respeito dessa deusa, principalmente o culto dela, né? Que eram as cortesãs. Minha gata quer sair. Que eram as cortesãs. E tinha um jeito específico até de deixar o cabelo, a roupa. E é engraçado que na Mesopotâmia não tinha nada de romantismo, sabe? Era sacanagem mesmo. Então eles tinham muito relato assim de sacanagem e nada, quase nada assim romântico, de um amor assim, minha querida, como você é bonita, como você é agradável. Não, era um negócio assim, mais, né? Tinha monogamia, principalmente. Enfim, gente, eu tô falando sobre tudo isso porque ela tinha uma dualidade, essa deusa, especificamente relacionada com a belíssima Vênus em Áries, que mistura exatamente esses dois potenciais aí de amor e conflitos, né? Porque a gente tem essa relação da mulher um pouco mais masculina, num lugar de autoridade, num lugar de individualidade, até de uma forma assim bem desequilibrada, né? E isso é importante porque nesse 12 graus ele vai trazer essa estrela fixa que vai trazer especificamente esse mito que eu tô querendo contar para vocês, né? Dessa história que se interliga a respeito de Andrômeda, né? O próprio nome de Andrômeda traz uma relação com uma ligação de governo sobre os homens ou de um porte mais masculino, embora Andrômeda fosse bem feminina, ainda assim o nome dela traz essa força um pouco mais impositiva, né? Bom, é, 12 graus é mais próximo da estrela Alderamin. Alderamin significa ombro direito. Ombro direito de quem? De Cefeu. Cefeu foi o pai de Andrômeda, tá? Então, Alderamin está na medição dos anos 2000 a 12 graus e 47 minutos do signo de Áries. E a Cefeu, a constelação de Cefeu, ela vai de 4 de Áries até 0 de Gêmeos, mais ou menos, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder olhar a constelação certinho, com os graus, as estrelas, se você tiver ela no seu mapa, mas assim, cada caso, cada estrela pode ter um significado um pouco diferente, tá? Mas no geral, a constelação e essa estrela alfa de Cefeu, que fica a 12,47 de Áries, ela vai trazer um pouco dessa relação desse rei da Etiópia, que na verdade não é a Etiópia que a gente conhece hoje, era uma outra Etiópia ali, que alguns dizem que ficava a margens do Eufrates, outros Fenícia, do Mediterrâneo até a região dos Árabes e ao Mar Vermelho. Enfim, naquele bolo ali. E Cefeu é um cara um pouco difícil da gente encontrar informação dele e da estrela dele, tá? São poucos relatos, assim, inteligência, o uso da inteligência com uma sensibilidade, com o lado mais feminino, mais yin, porque ele ouvia muito a esposa, a Cassiopeia, então por mais que ele tivesse o poder de autoridade de uma realeza, ele ele era muito submisso à esposa, ele não conseguia colocar ordem, toda a confusão acontece por causa de Cassiopeia, por causa desse descontrole, né, dessa relação familiar. Cefeu significa zangão ou o que explora o trabalho alheio. Então, assim, abelha macho, né? Eu não sei se vocês sabem, mas na colmeia quem manda é a abelha rainha, né? E ela tem o zangão ou os abelhos, é, eles são guerreiros, então eles vão para a guerra e servem só para procriar. Quem manda é a rainha. E as abelhas todas também são femininas operárias. Então, enfim, macho é só para reproduzir. Muito louco. Ai, fantástico. E
Então, Cefeu era exatamente esse, entendeu? Na verdade, a Cassiopeia que mandava nele. Então, assim, na verdade, ele não é uma estrela muito maléfica, mas a gente vai ver alguns traços, assim, de estar conjunto, alguma coisa importante ali no seu mapa. A tendência é, no caso das mulheres, com o Sol em Áries, a 12 graus, 12,47, quase 13, ou homens com Lua ou Vênus ali podem ter essa dinâmica de relacionamento, tá? De se envolver muito nesse mito, ok? De qualquer forma, a gente vai ter essa relação com Cefeu, que é a que está mais perto dessa conjunção, embora essa conjunção ocorra um pouquinho antes de chegar nessa estrela, mas uma alfa ela tende a ter uma magnitude maior, tá? E alguns casos, esse 12 graus de Áries pode pegar a outra alfa, que é a alfa da Andrômeda, no caso, Alferrates, que ela fica muito, mas muito mais perto, muito mais longe, mas ela é muito mais forte, tá? É... Andrômeda, né, que pode ser homem corajoso, viril, herói, que cuida ou reina sobre os homens, ela foi a filha de Cefeu, né? E não só filha de Cefeu, essa estrela Alferrates, ela fica a 14 graus e 18 de Áries para a medição dos anos 2000, tá? Fica na cabeça ou no cabelo da Andrômeda. E tem essa tradução ou de Alferrates, né? Ou de o cabelo da moça, o cabelo da moça bonita, ou cabeça, ou significa alguma coisa com Pégasus, que foi o cavalo de Perseu que salva ela, né? Enfim, já chego lá. Mas a principal dessa história, a gente não pode deixar de falar da Cassiopeia, né? Ela já tem nome de mulher difícil, né? A Cassiopeia pode significar bela voz, palavra, belo rosto, é, ou gosto ou odor de canela, tá? Junto com Cassiopeia, vocês vão ver muita palavra híbris, tá? Com um acentinho no Y, muito. Híbris, dentro da mitologia grega, é uma palavra que significa arrogância funesta ou orgulho. É quando um mortal profere alguma profanação aos deuses, alguma coisa assim muito grave, e aí acaba sendo punido. E foi o caso que aconteceu com Cassiopeia. Ela era muito vaidosa, inclusive na constelação dela, ela tá sempre com um espelhinho, né? A gente até podia mostrar aqui no Stellarium. Ah, eu vou abrir o Stellarium para mostrar para vocês, porque é muito legal. Hoje eu mostrei para minhas alunas e foi bem interessante, elas ficaram maravilhadas, então eu vou mostrar para vocês também. É, ela sempre tá com um espelhinho e as constelações estão sempre bem pertinho ali. E a Cassiopeia era muito vaidosa. A constelação toda de Cassiopeia, que ela fica de 5 até 24 de touro, então por isso que Taurino tem essa vaidade, tem sempre a Cassiopeia junto, ela é a tal da mãe que complica a vida do filho ou da filha, né? E essa complicação, ela pode ficar muito grave, porque impede um desenvolvimento, como foi o caso da Andrômeda. Ela era filha única, ela tem algumas versões do mito, onde ela era cortejada, tinha ali alguns pretendentes. Então, na versão mais original, mais popular, o que aconteceu foi que Cassiopeia falou que a filha dela, ela se vangloria da filha dela também, que era muito bonita, ela era mais bonita do que as Nereidas. Nereidas são criaturas de Poseidon, dos mares, são tipo sereias. E no caso, Poseidon tinha uma Nereida muito especial como consorte e esposa, e enfim. E aí ele ficou muito possesso. E ele colocou um monstro para castigar, para devorar Andrômeda. E nisso ele inunda todo aquele reino da Etiópia ou da Fenícia, onde eles viviam. E esse monstro só seria parado, esse alagamento só seria parado quando entregassem a Andrômeda. Aí, os pais da Andrômeda, muito bonzinhos, muito legais, muito queridos, queriam salvar o reino, acorrentaram a pobre coitada nua, com joias, no rochedo, para que o monstro marinho, que é uma baleia monstro, devorasse
a Andrômeda. E ela é muito corajosa que ela foi, entendeu? Ela até tava assim, socorro, socorro, mas dizem, tem alguns relatos que ela foi. Eu não duvido por conta do nome, né? Essa é uma das versões do mito. Ok, vamos até aí para eu contar outra versão, porque depois no final é bem parecido. A outra versão diz que ela era prometida para um cara lá e o tio dela também estava querendo casar com ela. Tinha umas coisas assim nos mitos. E, e aí o pai dela queria que dar a mão dela para esse outro cara e não pro tio, mas para não desonrar o irmão dele, ele inventa um rapto e para levar Andrômeda para uma ilha onde eram oferecidos sacrifícios a Afrodite, né? E, não contaram para a tal da Andrômeda, né? Não contaram para ela. Aí estavam indo de barco, inventaram um monstro marinho, lá, baleia, que na verdade era um barco, umas coisas assim. E aí ela estava gritando por socorro. Bom, de qualquer forma, chega o belíssimo Perseu, que tinha acabado de coçar o pescoço da Medusa, com a cabeçona lá cheia de serpente, e ele ouve os gritos, olha para Andrômeda, se apaixona, que imagina, né, uma mulher maravilhosa, ela era linda, imagina a filha da Cassiopeia, que tinha uma ligação lá com umas nereidas também, umas ninfas, umas coisas assim, e só com joias, toda lá, socorro, socorro, né? Se apaixonou por ela, acho que eles não viam muito assim, né? Mas ela era nobre também, e resolve salvá-la. E ele estava com Pegasus em algumas versões, né? Eu vou até mostrar, tem várias representações artísticas desse mito, porque é uma história que foi muito, muito, muito reproduzida em teatro, na literatura, e até umas versões, digamos assim, parecidas. Não sei se vocês já ouviram uma história em que tem uma moça indefesa, e agora já foi, não sei se o YouTube vai me censurar, mas tinha uma moça indefesa, e aí aparece o herói e salva a moça, né, com seu cavalo, e aqui a gente vê a Cassiopeia e o Cefeu implorando para ele salvar ela. Em algumas outras versões ele simplesmente pega a cabecinha aqui, né, que tá aqui, aqui embaixo, e petrifica todo mundo e leva a belíssima para eles casarem. E aí o neto de Cefeu, no caso, filho deles, né, de da Andrômeda e do Perseu, que acaba depois tomando o trono do avô, né? Vou já tirar antes que, né? Enfim, é isso, né, que acontece. A, a constelação da Andrômeda, ela vai de 7 de Áries até mais ou menos 14 ou 15 de Touro, tá? Sim, gente, as constelações elas se interligam e é isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Vamos lá para o Stellarium. O Stellarium é um programa muito bom para a gente ver as constelações. Deixa eu só colocar aqui também, né, o desenho das constelações aqui, que bonito. Deixa eu tirar aqui a superfície, assim a gente consegue ver melhor. Vamos procurar aqui. Aqui, ó. Perseu, tá? Ah, era para estar as estrelinhas aqui, as principais. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pronto, agora vai aparecer. Algol, que fica aqui no olho ou na cabeça da medusa. Deixa eu diminuir o meu vídeo, espero que esteja aparecendo, imagina. Deixa eu diminuir aqui. Eles estão todos aqui perto. Vai ficar de ponta cabeça mesmo, porque é a vida, gente. Eles são vistos assim mesmo. Aqui Cefeu, mais pertinho aqui, ó, Alderamin, no ombro direito de Cefeu, tá? Tem essa representação, né, como um senhor, um rei. Logo ao ladinho dele, a gente vai ter a Cassiopeia. Olha o espelhinho dela. E logo aqui em seguida, a gente tem Andrômeda, né? Aqui ela é representada até com as correntes.
Aqui é o Ferrates na cabeça dela, que liga ela com Pegasus. Mira também é uma estrela bem benéfica, que dá um bom casamento, uma boa vida conjugal, que já é a parte que ela casa com Perseu. Perseu tá aqui embaixo dela, Andrômeda tá aqui em cima, e Pégasus tá aqui em cima da Andrômeda. Alferrates é que liga ela com Pégasus. Aqui o cavalo. Enfim, é muito legal, né? Aqui, gente, para vocês verem melhor, aqui vai dar para ver melhor. Ó, mais ou menos, deixa eu tentar pegar o pincelzinho. Deixa eu ver aqui para ver bem interessante. Aqui, ó. Aqui. Ih, não deu certo. Aqui, ó. Esse caminho que eu fiz aqui, ele é mais ou menos a elíptica, que é a nossa roda zodiacal, tá? Deixa eu apagar aqui, mas agora vocês já repararam, né? Não consigo tirar essa tag, agora ficou. Eu aqui em Escorpião. Aqui, ó, Libra, Escorpião, Antares tá aqui, Sagitário, Capricórnio. Olha só que irregular que é, né? É, Aquário, Peixes, Áries. Vocês estão vendo que é tudo irregular, né? A conjunção aqui, ó, Vênus e Júpiter, que está acontecendo em Áries, na verdade é na constelação de Peixes. Áries está aqui para frente. E vejam que elas têm tamanhos diferentes. Por isso que a gente usa o zodíaco tropical e não sideral, tá? Porque o sideral ele vai levar mais em consideração as constelações. E a gente leva em consideração as constelações, mas principalmente pelas estrelas fixas, ok? Então aqui, ó, essa região de Áries, Touro, é, Gêmeos, vai pegar exatamente essa linha aqui, ó. Só que assim, aqui é mais para Touro, aqui é bem Touro, aqui ela vai para Gêmeos, né? Andrômeda aqui vai de Áries a Touro. Então, os planetas eles passam por aqui. Eu peguei uma cor péssima para vocês verem, mas vocês estão me entendendo, né? Então, eles vão. A latitude e longitude zodiacal é diferente. Enfim, é só uma curiosidade, porque eu achei muito interessante mostrar isso. Voltei. Bom, a gente então tem uma história muito complicada. Quando tem uma ativação dessas estrelas, a tendência é uma vivência desse conflito familiar, né? Tem muitas histórias que representam a donzela que sofria na relação familiar, que tinha algum monstro envolvido, um guardião. E aí ela é salva por um herói, por um príncipe no cavalo branco, coisas assim, né? Então é uma história muito recorrente, muito comum e muito reproduzida. Então a tendência é que quando essas estrelas são ativadas, é que você seja algum dos personagens desse caos, desse conto. E aí, gente, para mais informações, tem esse livro aqui das estrelas fixas, também da Madalena, que ela vai falar um pouco mais sobre Alferrates, não tem sobre Cefeu, não lembro se tem sobre a Cassiopeia agora, mas ela tem alguns estudos de caso, tem um estudo de caso sobre Alferrates, tá? É bem interessante. Normalmente as moças com Alferrates, elas são muito bonitas, têm uma beleza diferente, e é aquela pessoa que ela acaba tendo uma simpatia, não é muito vaidosa igual a Cassiopeia, tá? Ela não vai ter essa vaidade por ser bonita, ela tá ok. Mas as pessoas, sim, vão usar muito ela por conta da beleza dela. E tende a ser uma beleza que abre muitas portas e, ao mesmo tempo, traz complicações por conta dessa beleza. De certa forma, foi o que aconteceu com Andrômeda, né? Ela tinha pretendentes, ela tinha todo o futuro, aí acontece uma situação muito chata por conta justamente da beleza dela, e aí ela é salva depois, futuramente, né? Então, tem sempre essa relação dessa história. E alguma complicação com algum familiar, pode ser com a mãe, pode ser com o pai, pode ser com alguém da família que ela considere muito, que vai acabar sabotando todo o desenvolvimento da pessoa. Tem histórias aí, alguns relatos de que
A mãe fica colocando dívidas no nome da filha, a mãe fica dando trabalho para a filha cuidar, e ela não consegue sair de casa, não consegue se desenvolver, não consegue ir para frente, não consegue prosperar, porque sempre tem que estar resolvendo problemas de familiares, né? No caso de Cefeu, o homem vai ter uma relação ali de submissão a uma mulher muito autoritária. No caso da mulher autoritária, ela vai acabar tendo uma necessidade ali de afirmação o tempo todo. Alguns distúrbios de personalidades podem estar associados, como narcisismo, uma parcela de personalidade histriônica também, alguma coisa assim. Mas, enfim, né? É uma família muito complicada, né? Que muita gente passa por isso, mas quando tem ativação dessas estrelas, elas acabam tendo sempre uma repetição de padrão que precisa ser observada para ser quebrada, para conseguir um Perseu, um herói e viver feliz para sempre, né? A história de Perseu, no caso, em relação à Medusa, tem um vídeo aqui no canal específico onde eu falo sobre isso, sobre Algol, que também foi muito complicado falar, porque aí é bem mais ladeira abaixo do que essa, que a gente consegue dar uma amenizada, né, nas palavras, mas Algol foi bem difícil. E tem bastante informações sobre no livro das Estrelas Fixas da Madalena também, tá? É bem interessante. E bom, gente, a gente tem várias repetições aqui, né? De Vênus, daquela tal deusa do amor livre, da Andrômeda, de com Júpiter. Júpiter também era um grande pulador de cerca, né? Mas o interessante é que essa estrela fixa, ela traz um Felizes para Sempre, né? Embora a gente tenha primordialmente uma conjunção mais próxima de Cefeu, ainda assim a Alferrates da Andrômeda também está ali bem perto. E e por mais que tenha essas adversidades em relação a uma beleza que abre portas e ao mesmo tempo fecha, ainda assim ela tem uma oportunidade ali, uma chance de um felizes para sempre. Então, a gente também tem essa relação com os benéficos. O que a gente pode tirar dessa conclusão de tudo isso, além do conhecimento que eu acho fantástico, só pelo simbolismo em si, tanto faz, é uma coisa assim, é, bem diferente, né? Ah, eu ia mostrar para vocês também os desenhos das constelações. É que tem uma chance de resolver a situação, de conseguir algo bom, de trabalhar o autocontrole, de direcionar melhor a energia, né? Essa energia da conquista, da caça, da movimentação, da procura, da insatisfação. Essa é da Cassiopeia, é uma representação mais antiga. A Andrômeda. Andrômeda tá aqui, né? Alferrates, as correntes, Mira, mais ou menos é uma representação com outras estrelas aqui, né? A Alfa Deramin. Eu ia mostrar para vocês o desenho de Vênus, que é muito bonito. A forma como ela faz, do desenho que ela faz no céu. Tem vídeos, tá, gente? Tem vídeos aí que são bem interessantes, mostrando a voltinha e ela fazendo essa estrela. Aqui é uma estrela de 5 pontas. A desenhada lá é de 8. Mas enfim, é outra história para outro dia isso aí. É o desenho que faz em volta do Sol, a orbe de Vênus que sempre vai ficando retrógrada, né? Então ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, pertinho do Sol, e forma essa estrela bem bonita, a estrela de Vênus. Bom, gente, é realmente muita história, são histórias que se interligam simbolicamente. É para a gente entender que é importante a gente observar, conhecer o mito, ver o que que tem em comum, ver o que que pode ser manifesto. Essas histórias podem estar acontecendo, essa manifestação, de uma forma um pouco mais pessoal, pode ser, mesmo que você não tenha algo relevante, mas às vezes numa revolução solar ou num mapa progredido pode ter. É, é interessante observar na sua própria vida esses arquétipos, essas manifestações, para você poder ter a escolha de movimentação. Não é só uma Vênus em Áries e ai, gastos impulsivos ou relacionamentos impulsivos ou
uma vontade de terminar do nada, ou uma insatisfação eterna, ou não precisa ser necessariamente isso. A gente pode pegar o mito, a gente pode pegar uma deusa antiga mesopotâmica que tinha até relação com essa questão do conflito, né? E ao mesmo tempo também a fertilidade e as concubinas ali, as cortesãs. Aí a gente também vai ter o mito de Afrodite, o mito de Zeus. Então são vários elementos assim que em alguns pontos eles se encontram em simbolismo. Então vai sendo reforçado esse simbolismo. E a gente vai entendendo um pouco mais, a gente vai aprofundando o conteúdo, a gente pode tirar outras conclusões assim. E é interessante olhar o próprio mapa, ver se tem alguma manifestação dessas estrelas. Então acessem os sites aqui. Eu não vou colocar tudo aqui porque é muita estrela para eu ficar colocando na lista e me dá um trabalho. E, e também ficar citando aqui não é interessante. Então acessem para ver se tem no mapa de vocês. Tem outros vídeos aqui no canal ensinando a identificar estrelas fixas no mapa natal e ensinando também sobre conjunções, sobre a importância dessas conjunções. Como eu falei para vocês, é uma conjunção que só vai acontecer depois, em 2046, tá? É muito chato eu ficar mostrando passo a passo a movimentação, né? Mas, enfim, aqui tá a 7 de maio de 2046, então vai ser a 7 graus e 33 de Ares, vai demorar um tanto de tempo aí, né? Eu já vou estar velhinha. Então é uma conjunção que ocorre bem menos tempo do que a gente esperava. Normalmente são 12 anos, porque é a volta do Júpiter, mas vai acontecer só depois de 23 anos, né, gente? É bastante tempo. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu só queria passar uma aula assim mais simbólica, diferente, interessante para vocês, para atentar também a esses impulsos de vibração mais baixa. Não é legal, tá? Essa coisa dos cultos mesopotâmicos tinha muita coisa assim incivilizada, tá? É uma civilização bem incivilizada. Eles tinham alguns conhecimentos médicos interessantes. Inclusive, uma coisa que eu achei bem interessante que eu vi nesses livros é que tinha o exorcista e o médico. E eles não tinham maior ou menor autoridade, né? Era complementar, muito interessante isso. Mas de qualquer forma, tinha, assim, muita precariedade e uma civilização que cultuava uma deusa intempestiva, ciumenta, descontrolada, é, assim, depravada. Os cultos eram todos, né, vocês já podem imaginar. Não é uma coisa muito interessante. Então, assim, eu sempre cito a Anitta com Vênus em Ares, né? Porque é interessante tomar consciência desse padrão para ver o que é realmente liberdade e o que está adoecendo a pessoa. Se você tem esse problema, então é mais interessante ficar sozinha e trabalhar outras formas de autocontrole físico, porque é uma questão física. A gente está num período da quaresma que é muito interessante trabalhar essa questão da, da consciência corporal e do que é necessidade física e o que é necessidade espiritual. É, o que você pode fazer para controlar melhor o seu corpo, controlar melhor as vontades, né? Então, minha dica são lírios, rosas brancas, né? Lírios da paz, isso ajuda bastante. É, claro, né, gente? Oração, jejum, caridade. E não é só para quem tem Vênus em Áries, é porque é um trânsito que trabalha muito essa liberação dos instintos e dos desejos, porque tanto Vênus quanto Júpiter tinham um comportamento bem sem vergonha. Áries traz bastante essa relação de sem vergonhice. Então é interessante repensar tudo isso. Medusa é um exemplo disso, porque ela tinha a questão da vaidade e de um comportamento errático, que deu uma abertura bem não legal para Netuno. Então a gente vai ter sempre esses mitos se encontrando, né? A gente falou que Netuno que castigou a a Andrômeda, liberou o monstro marinho, enfim. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui.
Se ficou muitas dúvidas e ficou confuso, deixa aqui nos comentários para eu melhorar minha didática. Mas se deu para entender, também aceito elogios e também compartilhamentos e likes, inscrições no canal. Eu gosto muito de trazer esse conteúdo um pouco mais aprofundado. Eu não consigo encontrar muito disso público. Imagino que seja muito mais reservado para cursos, né? É, E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu trago mais para vocês. E é isso, gente. Até a próxima. Tem muito vídeo aqui bom no canal para vocês aproveitarem. E então aproveitem. E é isso. Até a próxima.